Olá, alunos! Estamos aqui novamente para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E eu fiz um desenho para vocês, igual quando eu dou aula para a escolinha das crianças, um desenho bem de criança mesmo. Mas para mostrar para vocês mais ou menos como que funciona, como que a Bíblia coloca. Eu achei que se a gente visualizasse ia ficar bem fácil de entender. Então eu fiz aqui um muro, né? Ele tá em construção, vocês vão observar que ele tem um pedaço que já tá todo construído e ele tá sendo construído assim. E desse lado do muro tem todas as obras da carne que são citadas em Gálatas 5. Em Gálatas 5 fala sobre imoralidade sexual, ira, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, ciúmes, egoísmo, discórdia, dissensões, facções, inveja, embriaguez e orgias. E traz essas coisas como sendo obras da carne. E é muito interessante porque a palavra de Deus, ela realmente se renova a cada dia. A gente sempre diz isso e sempre pensa, a palavra de Deus se renova a cada dia. Mas a gente fala uma frase pronta e muitas vezes a gente não percebe a profundidade do que a gente está falando. Porque como a palavra de Deus se renova a cada dia, ela nos alcança todos os dias de uma maneira diferente. E eu me lembro que foi numa aula que eu tava gravando, inclusive, não sei se foi pra escola 1, pra escola 2, que veio essa questão de que as obras da carne, elas são chamadas de obras da carne porque elas são coisas que a gente constrói. E que o fruto do Espírito é algo que é gerado, que nasce em nós e que é cultivado. E embora, talvez alguns de vocês já tenham se dado conta disso muito antes de eu falar, mas naquele dia que eu falei dessa forma, eu disse, nossa, o Espírito Santo revelou algo extremamente novo e diferente pra mim, porque eu sempre falei sobre isso, sempre gostei muito de falar a respeito disso, mas eu nunca tinha me dado conta dessa maneira. E aí hoje eu tava vindo pra cá, na verdade não tava vindo, né? Antes de eu vir, eu fiz esse desenho, porque aí eu pensei de uma obra, né? Uma obra mesmo, né? A gente chama de obra quando alguém tá construindo algo. E aí eu disse assim, vou desenhar uns tijolos e tal, nananã. E aí eu entendi que as obras da carne, elas são, primeiro, frutos da nossa escolha, né? Porque quando a gente vai fazer uma construção, a gente escolhe todo o material que a gente vai usar, a gente, né, vai ter toda uma situação. E a gente vai construir, então é trabalho isso, são ações que a gente precisa fazer. E as obras da carne são exatamente isso, são frutos da nossa escolha e elas são trabalho para nós. Então elas acontecem muito quando a gente está fazendo as coisas na força do nosso braço, né? Quando a gente não busca o Espírito Santo, a tendência é que a gente acabe praticando uma obra da carne, né? Às vezes até sem querer, porque muitas vezes a gente não tem intenção de pecar e a gente acaba pecando. Como que isso acontece? É uma obra da carne, é porque você estava fazendo algo da sua cabeça e não com a direção do Espírito, né? E aí quando eu fui fazendo os tijolinhos ali, foi formando um muro. E aí eu fiquei, meu Deus, nossa, deu uma outra visão de que as obras da carne, elas constroem muros que nos separam de Deus. Claro, essa é uma analogia, né? Não é isso que está escrito na Bíblia. A Bíblia fala que o que é da carne não é contra o Espírito e o que é do Espírito é contra a carne. Mas se nós pararmos para pensar, o Espírito é exatamente aquilo que nos conecta com Deus. É exatamente aquilo que nos dá ligação direta com o Pai. Então, se nós estamos praticando as obras da carne, e quando nós praticamos as obras da carne, nós estamos indo contra o Espírito, nós estamos agindo contra aquilo que o Senhor estabeleceu, nós estamos nos separando dele, né? E isso é muito sério, porque muitas vezes nós vamos colocando um tijolinho aqui, um tijolinho ali, que é um pecado que, esse pecado aqui não é tão importante, isso aqui não prejudica ninguém, e a gente vai colocando um tijolinho e outro, e quando vê, nós estamos com um muro enorme nos separando de Deus, e nós não conseguimos mais ver Deus, e aquilo nos apavora, e a gente não entende como que aquilo aconteceu. Se eu não tinha cometido nenhum pecado muito grande, mas nos nossos pequenos pecados, nós vamos nos afastando de Deus pouco a pouco, até que chega um momento em que a gente já não consegue mais visualizar Deus. A gente já fica, onde é que eu tô, sabe? Como se a gente tivesse construído um labirinto.
ao nosso redor. E é assim que Satanás age, porque ele é muito astuto. Então Satanás não vai chegar e destruir a sua vida espiritual de uma vez, porque tudo que acontece muito sério e muito emergencial chama a nossa atenção. A gente percebe, opa, aqui veio uma tentação muito forte, eu vou recuar. Mas quando ele começa a implantar pequenos pecados, pequenas escolhas que são fora da direção de Deus, coisas que muitas vezes a gente pensa, isso aqui não vai dar nada, isso aqui é simples, isso aqui eu consigo voltar. Quando nós vemos, nós estamos cercados pelas más escolhas que a gente foi fazendo, porque a gente deixou de buscar a direção em Deus e a gente começou a praticar as obras da carne. E às vezes coisas pequenas, como aqui fala sobre coisas que a gente pratica e coisas que a gente sente, coisas que estão dentro do nosso coração. E é muito certo sim, porque a gente pensa, as obras da carne são ações, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, muitas vezes o nosso envolvimento mental com alguma coisa, um pensamento imoral, um pensamento invejoso, um pensamento egoísta. Muitas vezes a gente pensa, isso aqui nem é pecado. Às vezes a gente tem aquela linha ali, né? Não, isso aqui nem é considerado pecado, isso aqui é tão simples, bem capaz, tem gente aí por aí matando e roubando e prostituindo, eu nem tô fazendo isso. Mas a gente não percebe que diante de Deus, todo pecado é aquilo que nos afasta dele. Então, independente de quão sério seja o seu pecado, se você peca, você se separa de Deus, você diz para Deus que você não quer estar perto dele. Quando você faz uma escolha e você não convida o Espírito Santo para te auxiliar, para te ajudar, para te direcionar, você está dizendo para Deus assim, eu não preciso de você, eu consigo fazer isso sozinho, eu vou fazer isso na força do meu braço, eu vou fazer isso na minha inteligência. E lá em Provérbios 3 diz que maldito é o homem que confia na sua inteligência, que a gente não deve se esgueirar no nosso próprio pensamento, naquilo que a gente conhece, mas sim buscar sabedoria no Senhor. Então, quando a gente pratica as obras da carne, a gente não é digno do reino dos céus. E isso é muito sério, porque Deus colocou o reino a nosso dispor. E Ele nos fez seus filhos. E quem é filho é digno do reino, é herdeiro. E quando nós praticamos as obras da carne, Paulo diz aqui na carta aos Gálatas que nós estamos nos separando, nós não somos dignos. Diz assim, aqueles que praticam tais coisas não são dignos do reino dos céus. E isso fere muito o coração de Deus, porque isso fere o nosso relacionamento com Ele, e nós somos amados de Deus. Deus nos ama com um amor incondicional e incrível, e a coisa que mais fere o Senhor é quando nós não usufruímos desse amor por uma escolha ou outra, que nós somos enganados por Satanás e nós somos levados a fazer algo que nos afasta de Deus. Isso fere o coração do Senhor, porque Ele deseja estar conosco e Ele deseja nos abençoar. Já o fruto do Espírito, eu acho lindo, porque ele fala, são 9 coisas e ele chama de fruto, como se todas elas fossem parte de uma única coisa. E elas são parte da sua comunhão com o Espírito Santo, que gera em você um fruto. E aí a gente tem essa arvorezinha. Eu fiz 9 frutinhos separadinhos assim, só pra ficar bonito, mas pra você entender que na verdade são 9 gominhos, como se fosse uma bergamota, né? São 9 gominhos de um único fruto, que é aquilo que é gerado em você quando você tem comunhão com o Espírito Santo, quando você busca estar nele, quando você realmente coloca o Senhor à frente das suas escolhas, à frente da sua vida, para que você haja de acordo com o que Ele estabelece. E aí é muito interessante, porque se você pensar na construção, ela é muito pesada, né? Ela dá muito trabalho. E cuidar de uma árvore, né? Que foi o exemplo aqui que eu dei, também é uma coisa que gera um trabalho, com certeza. Mas o nosso trabalho, quando a gente gera uma árvore, ele não é um trabalho penoso, porque a gente planta e a partir de então a gente tem que ter o cuidado de regar. Mas essa árvore, ela passa a existir por aquilo
que é estabelecido, né, naquela terra que ela foi plantada. Então, para fazer essa árvore ser forte, você não precisa fazer nada, a não ser escolher a terra boa para que ela seja plantada e regar. Mas é a semente que desenvolve, ela que germina e o fruto vai dar no tempo certo. Então, são todas coisas que a natureza faz. E isso é que é lindo, porque porque essa analogia do fruto do Espírito tem a ver com a natureza de Deus sendo gerada em nós. Então, quando nós temos o Espírito Santo, essas coisas elas nascem em você, elas brotam em você. E você não precisa fazer as coisas, elas vão ser atitudes que vão sair de você naturalmente. Então, são 9 coisas que são colocadas. Algumas traduções, elas diferem em alguma coisa, mas se você vai ver na essência da palavra, estão dizendo a mesma coisa. Então, na tradução que eu peguei, diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, essas coisas são as atitudes que o Senhor espera daqueles que andam nele, que estão plantados nele, porque ele vai poder gerar essas atitudes como um fruto que vem naturalmente num tempo específico e que as pessoas podem usufruir. E isso é uma outra coisa que é linda sobre o fruto, né? Sobre essa analogia que a Bíblia usa, que o apóstolo Paulo usou. O fruto é algo que alimenta as pessoas. Então, significa que todas essas atitudes que Deus gera em nós são para que nós e o nosso próximo seja alimentado. São para que nós possamos gerar vida, porque o alimento gera vida na vida das pessoas. Então, quando a gente tem amor, o amor de Jesus, que ele diz, você deve amar como eu amei vocês. Quando a gente tem a alegria de servir a Deus, como a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, tudo isso vai gerar em nós atitudes e a nossa maneira de falar e de agir vai ser pautada por essas coisas. E nesse caso, nós vamos agir de acordo com o que Deus quer. Quando nós temos paz no nosso coração, nós não temos medo, nós não temos... a nossa vida ela não é assim, um dia tá de um jeito, outro dia tá de outro. Quando a gente tem paz, a gente tem tranquilidade. Então fica tudo bem? Não, muitas vezes a coisa tá toda virada do avesso, mas você tem paz em Deus. Jesus diz que a gente desfruta nele da paz que excede todo entendimento. Ela é uma paz que ela é incompreensível. Ela não é uma paz assim de, não, tá tudo em paz. Tá tudo em paz porque não tem nenhum problema acontecendo. Não, ela é uma paz que ela foge da lógica. Ela é uma paz que, tipo, você vê, tá tudo meio esquisito, tudo parece que tá desmoronando, mas dentro do seu coração você consegue descansar em Deus, porque você sabe que ele é um Deus fiel e que ele cuida de você, que ele cuida da sua família, ele cuida das pessoas que você ama. Então, por mais que pareça que tudo tá fora do lugar, você tem confiança e você tem paz de que o Senhor vai cuidar de tudo e que ele vai cuidar de você. E isso faz com que você viva bem, independente da circunstância. Não é viver pelo que está acontecendo ao seu redor, mas sim pelo que acontece no céu, que é a vontade de Deus estabelecida. Então, você consegue olhar para o alto, você consegue fazer como Davi falou, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde que me vem o socorro? A pessoa se pergunta, vem de Deus, né? Lá no Salmo 121 diz isso. A pessoa também tem longanimidade, ela persevera, ela é perseverante porque ela sabe que no final, o final que aguarda ela é um final de vitória. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo ativado dentro dela, quando ela gera esse fruto, ela tem um longo ânimo, né? Ela tem perseverança naquilo que é estabelecido, ela não desiste na primeira dificuldade. Quantas pessoas, elas estão extremamente empolgadas para fazer algo e quando surge a primeira dificuldade, elas começam a reclamar, elas começam, então eu já não vou mais fazer porque isso aqui tá muito difícil, então vamos parar com tudo, então vamos não sei o quê. Calma, se Deus estabeleceu as coisas, elas vão acontecer. Às vezes elas demoram. Existe dificuldade, existe obstáculo, existe. Né? Vocês que estão fazendo a escola, vocês veem quantas vezes, às vezes a gente não consegue fazer as coisas da maneira como a gente planejou.
Mas a gente não pode desistir por causa disso, a gente precisa perseverar, porque isso faz parte do fruto do Espírito em nós. Olhar as circunstâncias, vencer os obstáculos e avançar. Isso é o que o Senhor quer para nós. Ele não quer que você seja paralisado pelo seu medo, mas sim que você tenha longo ânimo e você possa ter esperança do futuro que Ele estabelece, de que a palavra dele não volta para Ele sem cumprir aquilo que ela tem que cumprir aqui na terra, de que tudo aquilo que o Senhor prometeu Ele cumpre, de que Ele é um Deus que não muda, de que todas as coisas que Ele disse para você que aconteceria, o que estão na palavra como promessa para os filhos, essas coisas vão acontecer, independente de como parece estar a situação, independente da sua situação, do que você consegue ver com seus olhos naturais. Jesus quer que você olhe com seus olhos sobrenaturais para que você possa perseverar, para que você tenha longo ânimo, né? Também fala sobre bondade. Então, você ser generoso, você se importar com o outro, você olhar para o outro como Jesus olhava. Jesus diz assim, que no final muitos vão perguntar assim: Senhor, como que eu pequei contra ti? Se eu pregava o teu nome, como que eu não... E ele fala assim, quando você me viu com fome, você não me deu de comer, quando você me viu com sede, você não me deu de beber. E ele fala que quando a gente faz as coisas para os pequenos dele, para os filhos dele, nós estamos fazendo para ele. Então, que a gente possa ser bondoso, que a gente possa fazer aquilo que o Senhor pediu que nós fizéssemos. Quando os discípulos viram que a multidão estava com fome, ele disse para Jesus assim, manda eles embora para eles poderem comer, já tá tarde. Jesus disse assim, não vou mandar ninguém embora, vocês é que vão dar de comer para eles. O que vocês têm aí? Né? Jesus pede, porque quando Jesus ele estabelece algo, ninguém que se achegava a Jesus voltava embora de mãos vazias. E é isso que o Senhor quer que cada um de nós faça. Quando as pessoas chegam para você, elas não podem sair de perto de você de mãos vazias. Elas têm que sair com uma palavra, com um alimento, seja para a alma ou para o corpo. Elas têm que sair com a sua necessidade suprida. E se você não pode suprir a necessidade daquela pessoa, ela tem que sair pelo menos com a sua palavra de que o Senhor pode. Ou a sua oração, ou a sua intercessão para que o Senhor alcance aquela vida. Porque muitas coisas nós não temos o poder de fazer, mas nós cremos num Deus que pode. E nós precisamos ser agentes desse Deus. Nós precisamos mostrar às pessoas que nós cremos nele. Amém? Também fala sobre fidelidade. Você ser fiel, você honrar a Deus com todos os aspectos da sua vida. Né? Ao longo da escola vocês vão ter uma aula apenas falando sobre fidelidade, sobre quais são as formas que nós podemos ser fiéis a Deus e ao nosso irmão. Então, a fidelidade é algo que você consegue ter quando você anda em espírito, quando o Espírito de Deus está ativo dentro de você. Porque ser fiel é algo que a gente não é. A gente varia muito de pensamento, a gente é muito volátil, né? A gente muda, assim. Então, Deus ele é imutável. Deus ele é fiel à palavra dele, às coisas que ele estabelece. E quando nós andamos nele, isso começa a ser gerado em nós também, e nós conseguimos produzir fidelidade. Nós conseguimos agir em fidelidade. Também fala sobre mansidão, você ser manso. Não só de ser tardio em se irar, mas também ser manso de não tomar nenhuma decisão no calor do momento. Você ter a sabedoria de você parar, de você refletir, de você buscar em Deus uma direção, ao invés de sair agindo por aí. A mansidão, ela vai muito além do nosso relacionamento com o outro. Ela está também nas nossas escolhas. Nós devemos ser mansos e suaves nas nossas escolhas. E a Bíblia diz que Jesus era manso e suave. Ele fala sobre o jugo dele que é leve. E a gente precisa ser assim também. E a gente faz isso quando o Espírito está ativado em nós. E por último, todo mundo diz que é o mais importante de todos, porque ele nos ajuda a produzir, o resto tudo é o domínio próprio. Você precisa ter domínio sobre você, sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos. Você precisa ter essa liderança de você mesmo. Muitas vezes a gente quer liderar outras pessoas, mas a gente não consegue se liderar. E isso é muito sério. Porque se você não consegue administrar as suas emoções, se você não consegue administrar as suas dificuldades e as suas limitações para que você possa avançar,
como você vai conseguir fazer o mesmo com outras pessoas? Então, isso tudo se revela no domínio próprio. Quando você consegue se dominar a si mesmo, seja numa reação, seja na maneira, no controle das suas palavras, dos seus gestos e das suas ações, tudo isso revela que o Espírito está ativo em você. Tá bem? Então, recapitulando, a gente já está chegando ao final. Nessa aula a gente viu a lista de todas as obras da carne, a gente viu que elas nos separam de Deus, que às vezes elas são pequenas escolhas que a gente faz da maneira incorreta e que comprometem o nosso relacionamento com Deus, fazendo com que nós não sejamos dignos do reino dos céus. E nós também vimos o fruto do Espírito. Nós vimos que o fruto do Espírito, ele é resultado de você andar com Deus, de você ter o Espírito Santo ativado dentro de você. O Espírito Santo foi um presente que Jesus deixou para nós. Ele deixou esse presente para que a gente pudesse andar nele. Ele diz assim, o Espírito de Deus habita em vocês. Então ele não anda com a gente simplesmente solto, ele está dentro de nós. Ele precisa estar ativo para que a gente possa refletir essa natureza de Deus através dos nossos gestos, das nossas ações e das nossas escolhas. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos, em todos os lugares que a gente for, a gente possa renunciar às obras da carne, a gente possa escolher não fazer aquilo que desagrada o nosso Deus, e nós possamos produzir o fruto do Espírito, que vai sair de nós naturalmente e vai alimentar essa geração que está aí tão sedenta e tão faminta de algo que realmente gere vida. Né? Nós temos vivido uma geração que anda perdida, buscando coisas que eles nem sabem. Às vezes eles nem sabem qual é a pergunta que eles estão querendo responder. Então que nós, através do fruto do Espírito, através do Espírito de Deus ativado em nós, a gente possa alimentar essas pessoas, produzindo amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, fidelidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Amém? Deus abençoe você.